livro em áudio esquematizado por Cristiane Batista, grata. A libido, os grandes conjuntos e as micromultiplicidades. Deleuze e Guattari. Damos o nome de libido à energia própria das máquinas desejantes, e as transformações dessa energia, numen e voluptas, nunca são de sexualizações nem sublimações. Mas, justamente, é esta terminologia que parece extremamente arbitrária. Nenhuma das duas maneiras de considerar as máquinas desejantes nos permite ver bem o que elas têm a ver com uma energia propriamente sexual, quer as reportemos à ordem molecular, que é a delas, quer as reportemos à ordem molar, na qual elas formam máquinas orgânicas ou sociais e investem meios orgânicos ou sociais. É difícil, com efeito, apresentar a energia sexual como diretamente cósmica e intraatômica, e também como diretamente social e histórica. E é inútil redizer que o amor tem muito a ver com as proteínas e com a sociedade. Não será isso recomeçar uma vez mais a velha liquidação do freudismo, substituindo a libido por uma vaga energia cósmica capaz de todas as metamorfoses, ou por uma espécie de energia socializada capaz de todos os investimentos? Ou então a tentativa final de Reich concernente a uma biogênese, que com certa razão é qualificada de esquizoparanoica. Lembremos que Reich concluía pela existência de uma energia cósmica intraatômica, o orgônio, gerador de um fluxo elétrico e portador de partículas submicroscópicas, os baions. Essa energia produzia diferenças de potencial ou intensidades repartidas sobre o corpo considerado do ponto de vista molecular, e se associava a uma mecânica dos fluidos nesse mesmo corpo considerado do ponto de vista molar. O que definia a libido como sexualidade era, pois, a associação dos dois funcionamentos, o mecânico e o elétrico, numa sequência com dois polos, o molar e o molecular, tensão mecânica, carga elétrica, descarga elétrica, distensão mecânica. Era assim que Reich pensava ultrapassar a alternativa entre mecanicismo e vitalismo, pois essas funções, a mecânica e a elétrica, existiam na matéria em geral, mas combinavam-se numa sequência particular no seio do ser vivo. Sobretudo, ele mantinha a verdade psicanalítica de base, de cujo abandono podia acusar Freud, a independência da sexualidade em relação à reprodução, a subordinação da reprodução progressiva ou regressiva à sexualidade como ciclo. Se se considera em detalhe a teoria final de Reich, confessamos que seu caráter ao mesmo tempo esquizofrênico e paranoico não apresenta inconveniente algum para nós, muito pelo contrário. Confessamos que toda tentativa de aproximar a sexualidade de fenômenos cósmicos do tipo tempestade elétrica, bruma azulada e céu azul, o azul do orgônio, fogo de Santelmo e manchas solares, fluidos e fluxos, matérias e partículas, nos parece afinal mais adequada do que a redução da sexualidade ao lamentável pequeno segredo familista. Acreditamos que Lawrence e Miller têm uma avaliação mais justa da sexualidade do que Freud, inclusive do ponto de vista da famosa cientificidade. Não é o neurótico deitado no divã que nos fala do amor, da sua potência e dos seus desesperos, mas o mudo passeio do esquizo, o percurso de Lesch nas montanhas e sob as estrelas, a imóvel viagem em intensidades sobre o corpo sem órgãos. Quanto ao conjunto da teoria reichiana, ela tem a incomparável vantagem de mostrar o duplo polo da libido,
como formação molecular à escala submicroscópica e como investimento das formações molares à escala dos conjuntos orgânicos e sociais. Faltam apenas as confirmações do bom senso, por que, e em que, isso é a sexualidade.